hoje nós estamos mais centrados nisso, mas já expandindo hoje os nossos negócios. Você forma terapeutas que atendem pessoas, corporações, empresários, na própria empresa deles. Tanto ou no você consultório... ou você tem um centro, você tem um consultório. Como é que funciona isso? Eu não atendo mais como terapeuta, né? Então, durante muitos anos, minha carreira deu uma parte da minha carreira. Como que eu vou para o digital? Lá atrás, naquela transição que eu falei, como eu não gostava mais do que eu fazia, então fazendo um link, não gostava mais do que eu fazia. Então eu gostava do treinamento. Então eu começo fazendo o quê? Como eu não tinha dinheiro, num determinado momento da minha vida, o que a minha empresa fazia? Na divisão, treinamento e desenvolvimento. Minha empresa contratava o Joel. Eu vendia o Joel no Rio Grande do Sul e eu ia ganhar meus 10% de comissão para vender tua palestra. 20, 30, sei lá. Quando eu fiquei sem dinheiro, então eu promovia treinamentos, na época só físico, né? Nos hotéis, aquela história que muita gente passou. Além de eu ser essa treinadora ali, como eu falei, né? Então, o que acontece? A parte da agência, RH e tal, eu vendi por um valor que eu não dava nem para pagar aluguel. Fiquei só com treinamento e desenvolvimento. Só que eu entendi o seguinte, se eu contratar o Joel, metaforicamente falando, eu ganho 10%. Eu preciso de quanto? De 100. Então eu precisei subir no palco. Eu não queria subir no palco. Eu queria ser organizadora. Por quê? Porque o preço é menor de pagar. Subir no palco tem um preço alto. Sim. Você tem que estudar muito. Muito! Muito! E esse preço eu não queria pagar. E nem tinha como. Eu tenho 3 filhos para criar sozinha, né? Então, mas eu precisava de 100%. Eu não podia ganhar os 10, eu precisava de 100. Então, eu subo realmente no palco, eu passo a ser, então, uma treinadora. Esta que é a transição. E aí, eu começo a fazer palestras no Brasil todo. Me torno, em mulheres, eu era única entre os 10 melhores treinadores do Brasil, né? Na época, sabe quem existia de mulher? Só a Neila Navarro. Olha só, tipo, 10 anos atrás, né? Só que aí... Eu, como terapeuta, né, atendia, na cidade que eu palestrava, eu atendia como terapeuta. E cresceu muito rápido, porque eu já era uma reprogramadora mental. Olha o que imagina esse estudo lá no começo. Eu nunca atendi um paciente na vida mais do que 5 vezes. Nunca. Jamais. Não existia como. Entendeu? Então eu cresço muito rápido, eu passo a receber, tipo, R$1.500 por uma sessão, o que um terapeuta ganhando 80, porque eu não tinha agenda para conter a agenda, então eu colocava cada vez um valor mais alto para poder não ter, porque eu tô vendendo meu tempo, né? Até o momento em que eu entendo que eu não tinha mais nem como atender e nem como palestrar. Mas por que eu decido não atender e não palestrar mais? O que foi o fator determinante? Os meus filhos. Porque tu imagina que os meus filhos são pequenininhos, 13 e 2 aninhos, aprendendo a caminhar e falar, praticamente, né? 2 ou 1, ali por ali. Nessa época, qual era a minha única fonte de dinheiro? Viajar em algum local do país para palestrar presencialmente, para poder trazer dinheiro para casa e colocar comida em cima da mesa. Joel, eu chorava nos aeroportos de saudade. Tipo, em que local que eu estou? Eu nem sabia em que aeroporto eu estava. Uma saudade deles e eles ficavam com pessoas estranhas. Eu precisava contratar uma babá essa semana que pudesse ficar com eles no final de semana, porque eu tinha uma palestra em São Paulo. Imagina o que era pra mim. E os meus filhos, eles começaram a desenvolver ansiedade, bebezinhos na escola. Por quê? Imagina que vem na agendinha do nosso filho que amanhã tem que levar uma garrafa PET, tá? Os meus filhos nunca levavam nada, porque eu não estava lá e a pessoa que ficava com eles não leu a agenda deles. Então, eles pequenininhos, eles começaram a desenvolver uma ansiedade de se organizarem e se autogerenciarem. Imagina, a prof uma vez me contou que eles tinham que levar uma coisa, ele olhava a agendinha, imagina um bebezinho olhando a agenda se tinha levado aquilo. Ouvir aquilo me destruía. Só que eu não tinha outra fonte de dinheiro.